As 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse são como pérolas preciosas em um colar celestial, representando não apenas comunidades cristãs reais na Ásia Menor, mas também patrões espirituais que ecoam através dos séculos da história da Igreja, situadas em cidades prósperas e culturalmente diversas da época, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas enfrentaram desafios únicos e receberam mensagens específicas de Cristo, transmitidas pelo apóstolo João. A primeira carta do Apocalipse, endereçada à igreja de Éfeso, revela uma narrativa rica em significados e desafios espirituais. Éfeso era uma cidade de grande importância no mundo antigo, conhecida por seu comércio próspero e por ser um centro cultural influente na Ásia Menor. Nesse cenário, a igreja de Éfeso emergiu como uma comunidade cristã destacada por sua ortodoxia e zelo pelo trabalho árduo no serviço a Deus. No entanto, essa igreja recebeu uma repreensão severa de Cristo por ter perdido o seu primeiro amor por ele. O termo primeiro amor evoca uma série de significados profundos no contexto espiritual. Ele não se refere apenas a um sentimento inicial de empolgação ou entusiasmo que muitos experimentam ao se converterem ao cristianismo. O primeiro amor, aqui, simboliza a conexão íntima e apaixonada que se desenvolve entre o indivíduo e Cristo, no início de sua jornada de fé. É a chama ardente que incendeia o coração do crente, inspirando devoção, adoração e um compromisso inabalável com o Senhor. A repreensão de Cristo à igreja de Éfeso é uma advertência poderosa para todos os cristãos e comunidades de fé ao longo dos séculos. Ela nos lembra da importância vital de manter essa chama do primeiro amor acesa em nossos corações. Não se trata apenas de cumprir rituais religiosos ou devoções externas, mas de cultivar um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo. O texto bíblico ressalta que a igreja de Éfeso era elogiada por várias virtudes: seu trabalho árduo, sua perseverança diante das adversidades e sua rejeição aos falsos apóstolos. Eles eram uma comunidade que valorizava a ortodoxia doutrinária e se esforçava para manter a pureza da fé. No entanto, mesmo com todas essas qualidades louváveis, havia uma lacuna crucial em seu relacionamento espiritual: o declínio do amor apaixonado por Cristo. Esse declínio não ocorreu de repente ou por falta de esforço. Pelo contrário, é frequentemente o resultado de uma progressiva negligência espiritual. À medida que as preocupações do mundo, as demandas da vida diária e até mesmo os deveres religiosos se acumulam, o foco no relacionamento pessoal com Cristo pode diminuir gradualmente. O fervor inicial pode ser substituído pela complacência, a devoção transformada em mera rotina, e o amor profundo por Jesus pode se tornar apenas uma lembrança distante. A mensagem para a igreja de Éfeso e para todos nós é clara: devemos manter nosso primeiro amor por Cristo vivo e vibrante. Isso implica um esforço consciente para priorizar nosso relacionamento com Ele acima de tudo o mais. Significa reservar tempo para a oração íntima, para a leitura da Palavra de Deus e para a comunhão regular com outros crentes. Envolve também uma renovação contínua do compromisso de amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força. Quando o primeiro amor por Cristo é restaurado e cultivado, isso transforma toda a nossa vida espiritual. Nossa adoração se torna mais profunda e significativa, nossa obediência se torna mais genuína e alegre, e nosso testemunho se torna mais poderoso e impactante. O amor por Cristo é a força motriz que nos capacita a viver uma vida cristã autêntica e frutífera. Portanto, a carta à igreja de Éfeso não é apenas um registro histórico, mas uma palavra viva e relevante para cada crente hoje. É um lembrete urgente de que, mesmo em meio aos desafios e responsabilidades da vida, nosso amor por Cristo deve permanecer como a prioridade máxima de nossos corações e vidas. A segunda carta é voltada à igreja de Esmirna, encontrada no livro do Apocalipse, oferece uma visão profunda e inspiradora sobre a realidade da perseguição enfrentada pelos primeiros cristãos e as implicações espirituais desse desafio. Esmirna era uma cidade próspera na Ásia Menor, conhecida por sua riqueza econômica,
mas também era um local onde a perseguição aos cristãos era particularmente intensa. A mensagem de Cristo à igreja de Esmirna começa com palavras de encorajamento e reconhecimento. Ele declara ser o primeiro e o último, aquele que esteve presente desde o início da igreja e que permanecerá até o fim dos tempos. Isso é significativo para uma igreja que estava enfrentando perseguição e martírio, pois Cristo se apresenta como a fonte de força, coragem e esperança, mesmo em meio à adversidade mais severa. A carta revela que a igreja de Esmirna estava enfrentando uma tribulação difícil, caracterizada por calúnia, difamação e até mesmo prisão para alguns membros da comunidade cristã. Essa perseguição não era apenas uma ameaça distante, mas uma realidade presente que exigia coragem e fé inabalável. No entanto, apesar das dificuldades enfrentadas, a mensagem de Cristo é de encorajamento e promessa. Ele declara: não tenhas medo das coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essas palavras ressoaram profundamente na comunidade de Esmirna e continuam a inspirar os cristãos perseguidos em todo o mundo hoje. A promessa da coroa da vida é uma expressão de esperança e recompensa para aqueles que permanecem fiéis a Cristo até o fim, mesmo diante da ameaça da morte. Essa coroa não é apenas um símbolo de vitória sobre a perseguição, mas também representa a vida eterna e a comunhão íntima com Deus que espera aqueles que perseveram na fé. O exemplo da igreja de Esmirna nos desafia a considerar o custo real da fé e a prontidão para enfrentar a perseguição por amor a Cristo. Enquanto muitos de nós desfrutamos da liberdade religiosa e do conforto relativo em nossas práticas de fé, há milhões de cristãos ao redor do mundo que enfrentam perseguição, discriminação e até mesmo martírio por causa de sua fé. A carta à igreja também nos lembra da importância de estar preparados espiritualmente para as provações que podem surgir em nossas vidas. A fé genuína não é testada apenas nos momentos de conforto e prosperidade, mas é refinada e fortalecida nas adversidades mais difíceis. É nesses momentos que descobrimos o verdadeiro valor de nossa devoção a Cristo e a profundidade de nossa confiança em seu poder e promessas. A mensagem é uma chamada para a fidelidade radical, mesmo quando confrontados com a perseguição mais intensa. É um lembrete poderoso de que, apesar das tribulações, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que a coroa da vida aguarda aqueles que permanecem firmes em sua fé até o fim. A terceira carta é para a igreja de Pérgamo. No livro do Apocalipse revela um contexto desafiador no qual essa comunidade cristã estava inserida. Pérgamo era uma cidade conhecida por sua riqueza, influência política e cultural, mas também era um centro de práticas pagãs e idolatria. A igreja em Pérgamo enfrentava, portanto, a tentação do comprometimento com essas práticas contrárias à fé cristã. Cristo inicia sua mensagem à igreja de Pérgamo, se apresentando como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, simbolizando sua autoridade e poder para julgar e discernir a verdade. Essa imagem é significativa ao abordar uma igreja que estava lutando contra o comprometimento com o mundo e com práticas contrárias aos ensinamentos de Cristo. A carta revela que, apesar de estar localizada em um ambiente hostil à fé cristã, a igreja de Pérgamo não havia negado o nome de Cristo. No entanto, Cristo repreende a igreja por tolerar a presença daqueles que seguiam o ensinamento de Balaão, um profeta do Antigo Testamento que induziu Israel à idolatria e à imoralidade. Além disso, havia também aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas, que promoviam uma vida libertina e comprometida com práticas pecaminosas. A exortação de Cristo à igreja de Pérgamo é clara e direta. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Essa exortação reflete a necessidade urgente de se arrependerem do comprometimento com práticas pagãs e imorais e de se manterem firmes na verdade e nos ensinamentos de Cristo. O desafio enfrentado pela igreja de Pérgamo não é exclusivo de seu tempo, mas continua sendo uma questão relevante para os cristãos em todas as épocas. A tentação de comprometer a fé em troca de aceitação social,
poder político ou prazeres mundanos é uma realidade enfrentada por muitos crentes hoje. A mensagem para a igreja de Pérgamo também ressalta a importância da pureza doutrinária e moral na vida da igreja. O comprometimento com ensinamentos falsos e práticas pecaminosas enfraquece a autenticidade e o testemunho da fé cristã. Portanto, a chamada ao arrependimento é uma chamada à renovação espiritual e ao retorno aos princípios fundamentais da fé cristã. É importante notar que a carta à igreja de Pérgamo não é apenas uma repreensão, mas também oferece uma promessa para aqueles que permanecem fiéis. Cristo promete dar a comida escondida e uma pedra branca, com um novo nome escrito, simbolizando bênçãos espirituais e a identidade renovada daqueles que se mantêm firmes na verdade. A mensagem para a igreja de Pérgamo é um chamado à fidelidade inabalável a Cristo e à rejeição de compromissos com o mundo e com práticas contrárias à fé cristã. É um lembrete poderoso de que a verdade e a pureza doutrinária e moral são fundamentais para a autenticidade e a eficácia do testemunho cristão no mundo. Que possamos aprender com o exemplo e as lições da igreja de Pérgamo, buscando sempre permanecer firmes na verdade e na fé em Cristo. A quarta carta é voltada à igreja de Tiatira. No livro do Apocalipse, apresenta um cenário desafiador no qual essa comunidade cristã estava inserida. Tiatira era uma cidade conhecida por sua indústria de tecelagem e comércio, mas também era um centro de sincretismo religioso e idolatria. A igreja em Tiatira enfrentava, portanto, o desafio da tolerância excessiva, com ensinamentos errôneos e práticas contrárias à fé cristã. Cristo inicia sua mensagem à igreja de Tiatira, se apresentando como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, símbolos de sua autoridade divina e de sua capacidade de discernir a verdade. Essa imagem é significativa ao abordar uma igreja que estava tolerando a presença daqueles que promoviam ensinamentos errôneos e práticas pecaminosas. A carta revela que a igreja de Tiatira tinha muitas virtudes, como amor, serviço, fé, paciência e boas obras. No entanto, havia um problema sério: a tolerância excessiva com uma profetisa chamada Jezabel, que ensinava e seduzia os servos de Deus a praticarem a idolatria e a imoralidade sexual. Além disso, havia também outros que seguiam os ensinamentos dos nicolaítas, que promoviam uma vida libertina e comprometida com práticas pecaminosas. A exortação de Cristo à igreja de Tiatira é direta e clara. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa exortação ressalta a gravidade do problema da tolerância excessiva com o mal e a necessidade de se arrependerem e permanecerem fiéis a Cristo. O desafio enfrentado pela igreja de Tiatira não é exclusivo de seu tempo, mas é uma questão relevante para os cristãos em todas as épocas. A tentação de tolerar ensinamentos errôneos e práticas pecaminosas em nome da tolerância ou inclusão é uma realidade enfrentada por muitos crentes hoje. No entanto, a carta à igreja de Tiatira nos lembra da importância de não comprometer a verdade e a pureza da fé em Cristo. A mensagem para a igreja de Tiatira também destaca a responsabilidade dos líderes espirituais em proteger o rebanho de Deus contra ensinamentos falsos e enganosos. Os líderes da igreja são chamados a exercer discernimento espiritual e a confrontar o mal, mesmo que isso envolva tomar medidas difíceis e impopulares. É importante notar que a carta à igreja de Tiatira não é apenas uma repreensão, mas também oferece uma promessa para aqueles que permanecem fiéis. Cristo promete dar autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, símbolos de autoridade espiritual e bênçãos celestiais para aqueles que se mantêm firmes na verdade e na fé em Cristo. É um chamado à vigilância espiritual e à rejeição da tolerância excessiva com o mal e o erro. É um lembrete poderoso de que a verdade e a pureza doutrinária e moral são fundamentais para a autenticidade e a eficácia do testemunho cristão no mundo. Que possamos aprender com o exemplo e as lições da igreja de Tiatira, buscando sempre permanecer firmes na verdade e na fé em Cristo. A quinta carta é para a igreja de Sardes, encontrada no livro do Apocalipse. Oferece uma reflexão profunda
sobre a importância do caráter interior e da sinceridade na vida cristã, contrastando com uma mera aparência exterior de piedade. Sardes era uma cidade conhecida por sua riqueza e prestígio, mas a igreja em Sardes enfrentava o desafio de uma fé superficial e uma espiritualidade baseada apenas na aparência. Cristo inicia sua mensagem à igreja de Sardes, se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, símbolos de sua plenitude divina e de sua autoridade sobre a igreja. Essa introdução é significativa ao abordar uma igreja que estava vivendo uma vida espiritualmente morta, apesar de sua aparência externa de vitalidade. A carta revela que a igreja de Sardes tinha uma reputação de estar viva, mas na realidade estava espiritualmente morta. Ela é confrontada com a exortação de Cristo: "Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." Essa repreensão ressalta a discrepância entre a aparência externa e a realidade espiritual da igreja. O desafio enfrentado pela igreja de Sardes é uma advertência poderosa para os cristãos de todas as épocas. É fácil cair na armadilha de cultivar uma aparência piedosa e religiosa, enquanto negligenciamos a profundidade do relacionamento com Deus e a transformação interior que Ele deseja operar em nossas vidas. A mensagem para a igreja de Sardes também destaca a importância da sinceridade e da autenticidade na vida cristã. Não é suficiente ter uma aparência de piedade externa, como participar de rituais religiosos, fazer boas obras visíveis ou adotar uma linguagem espiritual. O que realmente importa é o estado do coração diante de Deus, a genuinidade da fé e a prática da justiça e do amor em todas as áreas da vida. A carta à igreja de Sardes também oferece uma palavra de esperança e renovação para aqueles que estão dispostos a se arrependerem e a voltarem-se para Deus. Cristo declara: "Mas tens alguns nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestiduras e comigo andarão de branco, porque são dignos." Isso indica que, mesmo em meio à decadência espiritual, há aqueles que permanecem fiéis e são recompensados com a pureza e a comunhão íntima com Deus. O exemplo da igreja de Sardes nos desafia a considerar a qualidade de nossa vida espiritual e a sinceridade de nossa fé. Não devemos nos contentar com uma religiosidade superficial ou uma mera aparência de piedade, mas devemos buscar uma relação profunda e genuína com Deus, baseada na verdade, na humildade e na obediência a Ele. A 6ª carta especial é para a igreja de Filadélfia. No livro do Apocalipse, oferece uma visão inspiradora da fidelidade cristã e do relacionamento íntimo com Deus. Filadélfia era uma cidade conhecida por sua hospitalidade e amor fraternal, e a igreja em Filadélfia era caracterizada pela sua fidelidade e perseverança diante das adversidades. Cristo inicia sua mensagem à igreja de Filadélfia, se apresentando como o Santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa introdução destaca a autoridade e a soberania de Cristo sobre todas as coisas. A carta revela que a igreja de Filadélfia era elogiada por suas obras, sua fidelidade e seu testemunho diante das perseguições. Cristo declara: "Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome." Essas palavras ressaltam a fidelidade exemplar da igreja de Filadélfia, mesmo em meio a dificuldades e oposição. O desafio enfrentado pela igreja de Filadélfia não era a perseguição intensa como em outras igrejas, mas sim a limitação de recursos e influência. Apesar disso, eles mantiveram sua fidelidade a Cristo, guardaram sua palavra e não negaram seu nome, mostrando que a verdadeira fidelidade vai além das circunstâncias externas. A mensagem para a igreja de Filadélfia destaca a importância da fidelidade contínua e da obediência à palavra de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e restrições. A porta aberta mencionada por Cristo simboliza as oportunidades e bênçãos que Deus concede àqueles que permanecem fiéis a Ele, independentemente das dificuldades ao seu redor.
A carta à Igreja de Filadélfia também oferece uma promessa significativa para aqueles que permanecem fiéis. Cristo declara: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Isso indica que a fidelidade da Igreja de Filadélfia será reconhecida e recompensada diante de seus adversários. O exemplo da Igreja de Filadélfia nos desafia a considerar a qualidade de nossa fidelidade a Cristo em meio às circunstâncias da vida. Não devemos permitir que as limitações externas nos impeçam de permanecer fiéis, obedientes e comprometidos com Deus e com Sua palavra. É um chamado à fidelidade inabalável e à obediência à palavra de Deus, independentemente das circunstâncias externas. É um lembrete poderoso de que Deus honra e recompensa aqueles que permanecem fiéis e perseverantes em sua fé e amor por Ele. Que possamos aprender com o exemplo e as lições da Igreja de Filadélfia, buscando sempre viver uma vida de fidelidade e amor a Cristo. A última carta é a carta à Igreja de Laodiceia. Oferece uma advertência severa e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de restauração espiritual para uma comunidade que havia caído na armadilha da autossuficiência e da complacência espiritual. Laodiceia era uma cidade conhecida por sua riqueza, prosperidade econômica e autossuficiência, características que se refletiam na igreja local. Cristo inicia sua mensagem à igreja de Laodiceia se apresentando como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa introdução destaca a soberania e a autoridade de Cristo sobre todas as coisas, incluindo a igreja de Laodiceia e suas falhas espirituais. A carta revela que a igreja de Laodiceia era criticada por sua autossuficiência espiritual e pela sua complacência. Cristo declara: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essas palavras ressaltam a falta de fervor espiritual e de compromisso verdadeiro com Cristo na igreja de Laodiceia. O desafio enfrentado pela igreja de Laodiceia é uma advertência para todos os crentes que caem na armadilha da autossuficiência espiritual. Eles se tornaram complacentes em sua fé, confiando em sua própria riqueza, sabedoria e recursos, em vez de dependerem totalmente de Deus e de seu poder transformador. A mensagem para a igreja de Laodiceia destaca a necessidade urgente de um arrependimento genuíno e de um retorno à dependência total em Deus. Cristo declara: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Essas palavras simbólicas representam a restauração espiritual e a renovação que Cristo oferece àqueles que reconhecem sua necessidade dele. O exemplo da igreja de Laodiceia nos desafia a considerar a qualidade de nossa fé e a profundidade de nosso relacionamento com Deus. Não devemos nos contentar com uma religiosidade superficial ou com uma fé morna e complacente, mas devemos buscar uma paixão ardente e um compromisso inabalável com Cristo e com sua vontade. Também nos lembra da importância de uma fé ativa e transformadora, que se manifesta em obras de amor, justiça e serviço ao próximo. A autossuficiência espiritual nos impede de experimentar a plenitude da graça e do poder de Deus em nossas vidas e nos priva da alegria e da paz que vem de uma comunhão profunda com Ele. É um chamado ao arrependimento e à renovação espiritual, abandonando a autossuficiência e a complacência espiritual em favor de uma fé fervorosa e comprometida com Cristo. É um lembrete poderoso de que a verdadeira riqueza espiritual e a plenitude da vida cristã só podem ser encontradas em uma dependência total e absoluta de Deus. Que possamos aprender com o exemplo e as lições da igreja de Laodiceia, buscando sempre viver uma vida de fé vibrante e de total confiança em Deus. Ao refletir sobre as mensagens contidas nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, sou confrontado com uma variedade de desafios, exortações e promessas que ressoam profundamente em minha jornada espiritual. Cada carta apresenta uma perspectiva única sobre a vida cristã
e nos oferece valiosas perspectivas sobre como viver uma fé autêntica e significativa em Cristo. Como seu conselheiro amigo, encorajo-o a meditar sobre as lições e os desafios apresentados nessas cartas. Que possamos buscar um relacionamento íntimo e vibrante com Cristo, permanecendo fiéis em meio às adversidades, rejeitando compromissos com o mal, vivendo com sinceridade e autenticidade, cultivando uma fé ativa e transformadora, e abandonando qualquer forma de autossuficiência espiritual. Lembre-se sempre das palavras de Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Que possamos abrir nossos corações e vidas para a presença transformadora de Cristo, permitindo que Ele guie e fortaleça nossa jornada espiritual a cada passo.